Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias, novidades do Vascão. Uma tarde agitada aí com novidades envolvendo a contratação de um camisa 9. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco tem interesse em contratar um jogador que está no futebol argentino. Também vamos falar aqui de novidades quanto a jogadores titulares aí, jogadores profissionais do time do Vasco, que vão jogar amanhã contra o Bangu. O Vasco tendo alguns reforços importantes para essa partida de amanhã. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Bangu às 9h30 da noite. Esse jogo aí será em São Januário, terá transmissão aí da TV Band, a Vasco TV, do canal GOT no YouTube e também do Premier Clubes. O Vasco volta a jogar no Campeonato Carioca depois do empate por 1-1 lá em São Januário no final de semana com o Nova Iguaçu, e aquele mesmo time deverá entrar em campo amanhã, só que reforçado com alguns jogadores do time principal do Vasco. De acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa, o meio-campista Paulinho, o atacante Jean Davi, o volante Jair e também o Maxime Domingues, além do Souza, estarão à disposição para a partida diante do Bangu amanhã. O planejamento da comissão técnica é ter alguns nomes do elenco principal já no banco para o jogo de amanhã, e esses jogadores ficarão à disposição para que o técnico do Sub-20, o Ramon, possa utilizá-los na partida de amanhã contra o Bangu. O Jair e o Paulinho já inclusive vinham se preparando antes do elenco principal e tem um planejamento para serem utilizados por 45 minutos no segundo tempo da partida de amanhã. Além deles, o Jean Davi e também o Maxime Domingues deverão ganhar mais minutos no jogo também amanhã contra o Bangu. Já existe a grande possibilidade do Souza ser titular ao lado do Luiz Gustavo, formando a dupla de zaga, e essa será a primeira vez que o Souza será zagueiro aí no time do Vasco, para a sua estreia como zagueiro do Vasco, né, cara? Porque de volante não deu muito certo, né? A contratação do Souza até hoje não foi justificada, tanto pela diretoria e também pelo próprio jogador, né, cara? Com certeza deu muito errado essa volta do Souza. O Vasco demorou tanto para voltar, uma ladainha danada para voltar ao Vasco. Quando volta, não jogou absolutamente nada e agora vai virar zagueiro, mudou a posição. Vamos ver se ele vai jogar alguma coisa aí na zaga, né? O jogador não tem mais aquela mesma intensidade de anos atrás, é um jogador muito veterano, não sabemos qual será o grau de atividade aí do Souza atuando como zagueiro, né? Mas essas novidades aí foram importantes porque o Vasco vem utilizando gradativamente aí os seus jogadores principais. Já vinha utilizando o Vitor Luiz, né, que apesar de ser um reserva, mas estava jogando aí já com esse time C do Vasco na estreia do Campeonato Carioca. E agora vamos ter esses 5 jogadores aí importantes já para esse jogo de amanhã. Vale ressaltar que depois desse jogo contra o Bangu, o Vasco vai enfrentar o Boa Vista. Já é previsto que o Hugo Moura e o Matheus Cocão estejam à disposição e serão utilizados também nessa partida aí, de acordo com o Lucas Pedrosa. O torcedor ainda tem um certo trauma quanto à situação do Jair e do Paulinho, principalmente no Campeonato Carioca. Foi onde eles se lesionaram no ano passado. Torcemos para que esses jogadores não tenham nenhum tipo de problema, que joguem bem e ajudem o Vasco. Amanhã o Vasco vai enfrentar o Bangu, como eu falei, o jogo é em São Januário, às 9h30 da noite. Deixa aí nos comentários o que você acha do Vasco utilizando esses jogadores principais aí já na partida de amanhã. Possivelmente devemos repetir o mesmo time ali, fora ali o Souza, que vai ser titular na zaga, porque o Lincoln foi para o Sub-20, atuou hoje na classificação do Vasco, e também o Maxwell Alegria está fora. Possivelmente aí devemos ter alguma novidade no ataque e também a zaga aí com o Souza, né? Deixa aí nos comentários o que você espera do jogo de amanhã. Acho que amanhã dá para o Vasco ganhar com uma certa tranquilidade, acho que ali 1-0, 2-0, acho que dá para o Vasco ganhar sem susto contra o Bangu em São Januário. Bom, pessoal, contratado pelo Vasco e já apresentado oficialmente, Lucas Oliveira está registrado no bid da CBF e já pode atuar com a camisa do Vasco. O jogador que vem treinando entre os titulares no time do Vasco chega com um contrato definitivo de 2 temporadas com o Vasco. O Vasco adquiriu 70% dos direitos do atleta e ele já está apto a entrar em campo. Como a gente falou desses atletas que vão entrar agora nessa partida aí contra o Bangu, eu também teria colocado o Manuel Capasso. Eu acho que teria sido interessante para o Vasco colocar o Capasso para atuar também no Campeonato Carioca, um jogador que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai sair do Vasco, se ele vai permanecer, se vai ser vendido, e seria muito interessante. O torcedor também quer ver os reforços, né? Como eu falei, o Lucas Oliveira já está no bid da CBF e já pode fazer sua estreia como reforço do Vasco.
A tendência é que realmente o time principal, o time todo do Vasco, com Coutinho, Verratti, Payet, faça sua estreia no dia 23, lá na Arena da Amazônia, jogo que o Vasco irá enfrentar o Madureira. Deixem nos comentários se você espera muita coisa aí do Lucas Oliveira. Esse jogador vai ter que provar muito para ter o carinho do torcedor vascaíno, porque chegou com uma grande rejeição, assim como os outros zagueiros também, Lucas Freitas e também o Maurício Lemos, que foi oficializado hoje pelo Vasco. Bom, e tivemos hoje uma atualização envolvendo a contratação de um atacante. O Vasco segue em busca de reforço para a temporada e, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o jogador Rodrigo Castilho, atacante argentino, foi oferecido ao Vasco, porém o Vasco ainda não fez uma proposta oficial, conforme foi noticiado anteriormente por algumas fontes, né? Lucas Pedrosa desmentiu essa informação inicial de que o Vasco teria feito uma proposta para comprar o jogador, só que ele teria sido oferecido ao Vasco. De acordo com as informações dele, o Vasco busca esse centroavante mais móvel, um jogador mais jovem aí, a pedido do Fábio Carille, para ser o reserva do Verratti. Mas o Castilho também tem as mesmas características do nosso centroavante, só que ele faz bem menos gols, né? É um jogador aí que na temporada de 2024, com a camisa do Ginásio de La Plata, que é o clube que ele defende atualmente, fez apenas 6 gols em 35 jogos e deu 4 assistências. Um número muito baixo em comparação com o Verratti. E claro, ele chegaria aí para ser o reserva imediato do nosso centroavante. O Vasco tentando buscar jogadores aí até certo ponto no mercado periférico, né, em clubes menores lá na Argentina, mas é um jogador que o Vasco vai ter que desembolsar uma grana para comprá-lo. Ele ainda tem contrato com o Ginásio de La Plata e, logicamente, os argentinos vão querer uma grana aí para liberar esse centroavante que pode ter a grande oportunidade da sua carreira jogando no Vasco. O jogador foi revelado pelo River Plate lá em 2020, já está desde 2021 no Ginásio de La Plata e agora pode ser, quem sabe, reforço do Vasco. De acordo com as informações, o jogador foi sim oferecido. O Vasco pode estar sim analisando a possibilidade de contratar ele para ser o camisa 9 reserva imediato do Verratti. Além desse jogador, o outro nome que teria sido oferecido ao Vasco nos últimos dias foi o Eduardo Vargas. Não tivemos atualizações quanto a esse jogador. Fora essa posição de centroavante, o Vasco segue monitorando a situação de um ponta e o nome mais perto de fechar com o Vasco, mais quente hoje, é o do Brian Rodrigues, jogador uruguaio que está louco para deixar o México. Quem sabe ser reforço do Vasco, jogador de 24 anos, um baita reforço na minha opinião, atua como ponta esquerda. De acordo com o Transfermarkt.com, ele também pode atuar na ponta direita e também como um falso 9. Vamos torcer para que o Vasco contrate esse jogador, um jogador importante, chegaria para ser titular do time do Vasco. Já a situação aí do Rodrigo Castilho, essas são as únicas atualizações que temos. O jogador foi oferecido, o Vasco deve estar analisando a possibilidade de contratá-lo, já que é um pedido do Fábio Carille. O Vasco trazer um jogador mais jovem para ser o reserva do Verratti e também um pouco mais móvel. Eu entendo que o Eduardo Vargas não será contratado devido a essas características. É um jogador mais veterano, tem um alto salário, apesar de estar livre no mercado, chegaria aí sem custo ao clube, somente com o Vasco tendo que arcar com seus salários, mas está fora do planejamento do Fábio Carille, né? O perfil dele não se encaixa no que o Vasco busca no mercado atualmente, só que o Vasco vai ter que desembolsar uma grana para fechar com esse jogador argentino, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse nome, se você já viu esse atacante atuando na sua vida. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar desse jogador. Não sei se seria um nome ideal aí para compor o nosso elenco. O profissionalizou no River Plate, mas não ficou lá, né? Não ficou no River Plate, não fez nenhuma temporada aí como profissional no River Plate e já está no Ginásio de La Plata há alguns anos, mas sem tantos destaques assim, porque de acordo com o Goal.com, nos últimos 2 anos o jogador só fez 7 gols, cara. É muito pouco para um centroavante, né? Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer, se o Vasco vai fechar essa contratação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Se tiver novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.